Querido, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, o verso de número 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, verso de número 30, diz assim a palavra do Senhor. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a promessa da restauração. Eu fico feliz de ver os meus irmãos aqui. Nós chegamos a um pouco de viagem, uma viagem muito abençoada da parte do Senhor. Temos coisas boas do Senhor, a qual o Senhor nos mostrou, nos instruiu. Fiquei feliz também, participei do workshop aqui de Irmãos com uma Missão. Quem não veio perdeu, né? A única coisa que eu trouxe de ruim da viagem que eu fiz para longe, lá para o Oriente Médio, foi um joelho torcido. Deu errado a gente jogar futebol com os muçulmanos. Eu não voltei maravilhosamente bem, mas você pensa, né? Olha o nosso preconceito. O muçulmano foi lá, sabia que tu era crente e meteu uma canelada em ti. Não, a chuteira travou no campo, o joelho foi e a perna torceu. Ficamos lá durante 14 dias, pelo menos acho que uns 8, nós ficamos assim com o joelho. Imagine andando pela Jordânia e por Jerusalém, Galileia, rodando aquilo tudo com o joelho torcido. Eu estava me sentindo o próprio Jacó. Tocaram na coxa, no caso o joelho, e eu fui mancando, mas fui andando por todo aquele lugar. Mas o Senhor foi bom e misericordioso conosco. Nesse tema sobre restauração, então falando sobre a promessa da restauração. Quando nós falamos da restauração, nós pensamos de algo que de alguma forma ele foi destruído, danificado, prejudicado. De algum jeito isso aconteceu. Na raça humana, aquela a qual nós pertencemos, ela foi prejudicada. E essa parte que foi prejudicada, danificada, destruída, foi justamente por causa do pecado do homem. Vocês conhecem a história, a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra, fez coisas maravilhosas. No sexto dia, Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Depois Deus, criando o homem, faz do homem a mulher, porque não havia para ele adjutora, e essa era a sua companheira. E ele diz, e essa será chamada varoa, porque do varão será tirado. Mas no capítulo 3 do livro do Gênesis, a Bíblia começa a nos contar a sequência da história da humanidade, onde a Bíblia nos mostra que Eva, ela começa a ser seduzida pela serpente. A serpente que estava no jardim, ela começa a seduzir a Eva, apresentando propostas, e geralmente é o que o diabo faz com as pessoas nos dias de hoje. A serpente chega e faz uma indagação, é mais ou menos isso que Deus te disse, que do fruto das árvores do jardim você não pode comer. Você veja que ele amplia a pergunta para as árvores do jardim, mas a Eva já responde, não é bem assim. Ele disse que das árvores do jardim eu posso comer, porém da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos nem comer e nós não podemos nem tocar, porque do dia que nós comermos do fruto, nós morreremos. A serpente então continua naquela conversa com Eva dizendo, olha, não é bem assim. A preocupação de Deus é que quando você comer do fruto, você vai se tornar como Deus. Então, você se tornando como Ele, você será conhecedora do bem e do mal. A Bíblia então diz que Eva, observando a árvore, observando o fruto, vendo que ele era desejável para comer, ela foi, pega o fruto, ela come do fruto. E não satisfeita com isso, ela vai, caminha até o seu marido e fala, Adão, você quer comer do fruto? Não sei se Adão perguntou, a Bíblia não diz, mas Adão foi lá e deveria conhecer o fruto, comeu do fruto. Eu costumo dizer
que foi o primeiro papel de besta que o homem fez na história da humanidade. O primeiro papel de besta já começou, nem perguntou, não quis saber, já recebeu da mulher, porque é de confiança, não aconteceu nada, aparentemente. A Bíblia diz, então, que quando ele come do fruto, eles percebem que estão nus, a vergonha, então, é exposta, o pecado, ele entra no mundo através de Adão. O pecado, ele então é expresso ao mundo agora, através de Adão. A Bíblia diz então que Deus, ele passava sempre pela viração do dia para procurar e conversar com Adão. Naquele dia ele procura Adão, onde você está? E Adão ficou quietinho, escondido atrás do arbusto, não se preocupou com aquilo que falou, e Deus mais uma vez, Adão, onde você está? Cadê você, Adão? E até que Adão sai, junto com a sua esposa, e fala, Senhor, eu estou aqui. O que você está fazendo aí escondido? Olha, eu vi que eu estava nu, então eu me escondi. E Deus pergunta, quem te disse isso? Comeste tudo o fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, que eu disse para você não comer? Você imagina quando você sabe que você cometeu alguma coisa de errado, e você vai se encontrar com um pai bravo, você fica tremendo. É assustador quando você imagina assim, eu aprontei, eu fiz alguma coisa de errado e eu vou ter que me encontrar com aquele que foi prejudicado, digamos, nisso. Bom, a Bíblia então diz que Deus, ele olha para Adão e fala, Adão, por que você fez isso? Adão responde, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Então ele pergunta para Eva, por que você fez isso? Então Eva diz, não fui eu, foi a serpente. Então ele chega para a serpente e pergunta, por que tu fez isso? A serpente olha e, bom, agora me dei mal, né? Porque não tem mais ninguém para passar a bola. Agora eu vou ter que segurar. A questão é que, pela atitude de Adão e a desobediência de Adão, o orgulho que ele sentiu, o orgulho que tomou conta do seu ser, porque o pecado, quando nós falamos na essência da sua palavra, significa errar o alvo. Mas quando nós pensamos no quesito de Adão, ele observou que ele poderia ter entendimento, ele observou que ele poderia ter coisas novas, ele observou que poderia ganhar coisas novas. Então, ele comete o seu pecado, e o pecado, na sua grande parte, no seu orgulho, é justamente, você querer viver sem precisar de Deus. Adão não precisaria de Deus, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu domino sobre tudo. A Bíblia diz então que Deus, ele olha para Adão e falou o seguinte, ok Adão, a partir de agora do fruto do teu trabalho, o fruto do teu trabalho vai ser onde você vai comer. Eva, a partir de agora, a partir das suas dores de parto, você vai gerar filhos e assim dar sequência à descendência. Mas quando olha para a serpente, falou o seguinte, olha, você vai rastejar todos os dias da sua vida, e pó você vai comer. Havia uma palavra de Deus para tudo isso. O pecado havia entrado no homem, dominado a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos eles estão da glória de Deus. Romanos 5,12 diz assim, concluindo, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi dada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Hoje não tem como você dizer, não, eu não pequei, não, faz parte de você. O pecado faz parte da humanidade, o pecado faz parte de nós nascemos em pecado. Davi ele chega a dizer, em pecado me concedeu minha mãe. É da nossa natureza, é quem nós somos, é gerado isso em nós, faz parte de nós. Deus então pega Adão, pega Eva, mas antes de os expulsar do jardim, ele faz uma promessa. Entenda uma coisa, você é propósito e projeto de Deus, e não importa o que façam, nada destrói o propósito, o projeto e aquilo que Deus instituiu. Nada pode impedir o plano de Deus. Eu imagino que a serpente pensou, acabei com o plano de Deus. E Eva e Adão pensaram, o que nós fizemos? Então, é lançada a primeira profecia na Bíblia, vem direta do próprio Deus, o Deus que criou
o Deus que foi ofendido é o Deus que também dá à raça humana o livramento e uma promessa. A Bíblia diz que ele olha para a serpente e diz: vai acontecer que eu vou pôr inimizade entre a tua descendência e o descendente dela. Eles vão ser inimigos. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a tua cabeça. Independente do que o ser humano tenha feito, independente do que o diabo acha que fez, os propósitos de Deus nunca são frustrados. Deus mantém o controle de todas as coisas, em todo o tempo todo. O pecado veio, Adão foi expulso, não faz mais parte daquilo que ele tinha dentro do jardim que foi plantado no Éden. Não tem mais isso, ele é expulso. Mas e aí? Nós temos um problema, porque se o pecado ele entrou, como nós faremos agora? O que será feito contra o pecado? A Bíblia diz em Levítico capítulo 4, que era da responsabilidade do ser humano, para que o pecado fosse perdoado, algo deveria ser dado em troca do pecado. Então, Deus mostra ao homem que, para que você tenha uma vida, é necessário dar uma vida. Para que o teu pecado seja perdoado, era necessário que um sacrifício fosse feito. Então a Bíblia diz que Moisés instruiu o povo, que quando eles fossem sacrificar, eles pegassem um cordeiro, e esse cordeiro, eles imporiam as mãos sobre a sua cabeça, em símbolo de transferência do seu pecado, e quando o pecado fosse nesse símbolo transferido, sacrificado, então a pessoa seria perdoada. O Antigo Testamento nos mostra o que Deus fez em um momento, para que o ser humano não fosse por completo destruído, escolhendo um povo como o povo de Israel, instruindo um povo como o povo de Israel, para que esse, pelos seus pecados, não fossem condenados. Glória a Deus por tudo isso. O problema, irmão, o grande quê dessa questão, é que quando nós pecamos, e a nossa natureza pecaminosa, ela é exercida, nós nos tornamos inimigos de Deus. Eu quero que você entenda essa introdução, para que a palavra de Deus, ela penetre por completo dentro do teu coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mas ela é necessária que seja falada por completo, plena, de forma profunda e verdadeira. A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Romanos 1, do 29 até o 31, fala sobre a ira de Deus e de como nós nos tornamos inimigos. E nós normalmente pensamos, quando somos inimigos de Deus, imagine você com uma arma. Então você pega a sua arma, a sua metralhadora, seja lá o que você tenha, e a gente pensa que quando nós somos inimigos de Deus, somos nós apontando uma arma para Deus. Nós nos preparamos apontando uma arma para Deus e nós nos colocamos como inimigos de Deus. Mas a grande verdade da Bíblia Sagrada não é essa. Em vez de você olhar da sua ótica, você apontando uma arma para Deus, tente imaginar que pelo teu pecado, pela tua corrupção, por todo o pecado da humanidade, você fazendo parte disso, não é você apontando uma arma para Deus, é Deus apontando uma arma para você. E aí você pensa, que coisa louca, como pode ser isso? Deus, pelo pecado, estava completamente irado contra a humanidade. Os sacrifícios feitos de animais eram temporários, era algo que satisfazia Deus por um momento, aplacava a ira de Deus em alguns momentos, mas não era completo, não era perfeito, não era profundo, era algo que satisfazia Deus pela situação, pelo seu erro, pelo seu pecado, mas era necessário que algo mais profundo fosse feito. E a promessa de Deus, lembrem disso, a promessa de Deus, ela não falha. A promessa de Deus não pode ser interrompida. Quando nós pensamos que somos inimigos de Deus, eu lembro-me quando nós estávamos na Jordânia, nós visitamos as casas de alguns refugiados, e entramos na casa de um refugiado que só falava árabe, uma pessoa falava árabe, outra inglês, e nós recebíamos a tradução e tínhamos oportunidade de perguntar.
Era um homem, sua esposa, ela tinha 5 filhos. Eles tinham vindo da guerra da Síria. Lá, na Síria, houve aquela batalha onde o Estado Islâmico começou a invadir, destruir, matar pessoas de todas as formas. Então, nós começamos a conversar com ele, e eu comecei a avaliar a situação. Eu falei, meu Deus, ele está refugiado aqui. O governo da Jordânia auxilia uma pessoa refugiada de outro país, sendo muçulmano. Durante apenas 10 meses, ele estava ali há 3 anos. Então, durante 10 meses, ele dá assistência, cesta básica. Depois disso, ele não recebe mais nada, ele tem que se virar no país. Você é refugiado, nós tentamos te ajudar, mas você precisa se virar. E se alguém der emprego a essa pessoa é presa, porque não pode dar emprego para ela, porque o emprego é para quem precisa, é para o próprio jordaniano. E nós, conversando com ele sobre as situações, eu fiz uma pergunta, eu falei, pergunta para ele, qual é o sentimento que ele tem de sair da sua terra e hoje está morando aqui com a sua família? A pessoa perguntou e a resposta dele foi, eu sinto muito ódio. E você vai entender por que eu estou falando isso e contando esse testemunho. Eu sinto muito ódio. Eu estava na minha casa, com os meus filhos, com a minha família. Então um dia, enquanto nós estávamos lá, soubemos que o Estado Islâmico invadiu o nosso país. E ele vinha devastando cidade a cidade, nós estávamos próximos daquele lugar. Nós tivemos que fugir daquele lugar. Por quê? Porque enquanto nós estávamos na nossa cidade, o meu irmão, ele estava na cidade onde o Estado Islâmico invadiu, penetrou, entrou. Eles não perguntavam, eles entraram na casa do meu irmão, pegaram um fuzil, fuzilaram ele, fuzilaram sua esposa, fuzilaram a sua família, e eu fugi. A minha ira é muito grande, a minha raiva é muito grande, e nós perguntamos para ele, você gostaria de voltar ao seu país? É tudo o que eu quero. Eu gostaria de ter a oportunidade de voltar para minha casa, eu só não volto, porque o dia que eu voltar para lá, eu pegaria todas aquelas pessoas que fizeram mal à minha família, e eu destruiria todos. Aí você para avaliar e você fala assim, eu estou em contato com aquela pessoa que viu tudo isso. O que eu quero lhe mostrar nisso, é como o pecado, ele trouxe uma corrupção tão grande na humanidade, trouxe uma destruição tão grande, que as pessoas se odeiam por se odiarem, matam por matar, ferem por ferir, não se importando com tudo isso, não se importando com, é uma criança, não importa, tem que morrer, é um adulto, não importa, tem que morrer, mas ele não é culpado, não importa, ele tem que morrer, e vão matando e devastando. E ele disse, mas eu não posso voltar, eu não tenho como voltar. E você diz, o que eu tenho a ver com tudo isso? Nós não somos nos dias de hoje diferentes dessas pessoas, matamos com palavras, erramos com atos, ofendemos pessoas, esquecemos de amar o próximo e estender a mão. Então Deus vê tudo isso dos altos céus, Deus olha para tudo isso dos altos céus, e Deus está completamente irado com a humanidade. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo para você, o pecado destruiu o ser humano, porém Deus não perdeu o controle das coisas. A Bíblia diz então naquela profecia, que viria um, e quem seria esse? A Bíblia diz, um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está todo domínio, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? Uma estrela brilhará, e ela procederá de Jacó. Quem é esse? Um menino anunciado por Gabriel, dizendo, mulher, você conceberá e você vai dar à luz a um filho, mas eu não posso, não tenho contato com homem algum.
Você não entendeu? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria disse: cumpra-se em mim o teu querer. Cumprindo-se o tempo, nasce um menino chamado Jesus. Enquanto Mateus e Lucas falam do nascimento de um menino, João no capítulo 1 fala: no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Ele estava com Deus no princípio, e por ele foram feitas todas as coisas. E tem uma coisa. E a palavra se fez homem. E ele veio morar conosco. A palavra se fez homem. Ela se fez carne. E a Bíblia no original diz: e ele tabernaculou conosco. Ele estendeu a sua tenda na terra e veio morar conosco. Porque uma promessa seria cumprida. Um menino nasceu, um filho foi crescendo. Um dia esse menino, na sua idade dos seus 30 anos, vai andando pelas margens do Jordão. João Batista batizando aqueles que a ele vinham chegando. E quando João Batista avistou Jesus de longe, eu imagino ele apontando: eis aí o Cordeiro de Deus, que arranca, que tira, que destrói, que vai eliminar o pecado do mundo. Está ali. O Cordeiro de Levítico, agora é o Cordeiro de Deus encarnado. E João diz: é Ele. É Ele. Você entende que o nosso pecado nos afastou de Deus de tal forma que você foi condenado definitivamente à morte, mas por causa de Jesus Cristo nosso Senhor, você que era condenado, hoje tem acesso à salvação de Deus. Você que ia para o inferno, hoje você tem direito a alcançar o céu. Louvado seja Deus. A palavra se fez carne e habitou em nós, entre nós. Então esse homem saiu a pregar. E enquanto Adão fracassava no jardim do Éden, Jesus vencia no meio do deserto. Ah, não é o mesmo homem. Esse é o outro Adão, é o segundo Adão, é aquele que tinha que vir. Esse não vinha para fracassar, esse vinha para vencer. Esse não seria derrotado, esse seria um campeão de Deus. Esse não seria destruído, mas seria um vencedor que restauraria todas as coisas ao seu completo original. Por isso eu digo para você, não importa o que esteja acontecendo, o plano de Deus nunca pode ser frustrado. Aquilo que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai, vence no deserto, ele cura os doentes, ele expulsa os demônios, ele limpa os leprosos, ele ressuscita os mortos, e quando as pessoas não acreditam nele, ele diz: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição, e eu também sou a vida. Eu sou o pão da vida para quem tem fome, eu sou a luz do mundo para quem está no escuro, eu sou a água viva para quem tem sede. Eu sou, e nenhum outro em todos os planos dessa terra é comparado a Ele. Glória a Deus, glória ao Senhor, louvado seja Deus. Jesus então entra nos seus últimos dias, entra em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. As pessoas glorificam, aplaudem, adoram, exaltam. Mas chegam os momentos finais. Jesus senta com os teus discípulos e ele participa da ceia. E ele diz: há tanto tempo eu gostaria de estar ceando com vocês. É tão bom estar aqui com vocês. É tão bom estar convivendo com vocês. E Jesus ministrando a ceia, mas tem um porém. Um de vocês vai me trair. Um de vocês me trairá.
Aí aquela conversa entre os discípulos, aquele desespero, e quem será esse? Quem é esse? Quem é esse? Nós ensinamos aqui há uns dias atrás, quem é esse? João sentava-se na cabeceira da mesa, alguns historiadores dizem, então não vou dizer que sou eu que estou dizendo, vou colocar a culpa no historiador se estiver errado. Vem Jesus, Judas vem logo após Jesus. Quando a Bíblia diz que João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, é porque ele ficava pertinho dele, se debruçava sobre o divã, ficava próximo dele, era aquele discípulo mais próximo. E eu imagino João perguntando, falando assim, ô mestre, quem vai te trair? Aquele que coloca a mão comigo no prato. Era um desrespeito enorme você fazer isso. Primeiro é a pessoa mais velha, responsável, a pessoa de honra. Judas não tinha isso. Coloca a mão, imagina o João vendo, fala, é o cara, meu. Já era, vou contar para todo mundo. Não deu tempo, Judas levanta e fala assim, Jesus fala, o que você tiver que fazer, vai e faz rápido. Judas já saiu endemoniado, foi fazer o que tinha que fazer. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Então Jesus, ele termina de jantar, vai para o Monte das Oliveiras, lá ele começa a buscar ao Senhor, deixa os seus discípulos aqui, Pedro, Tiago, João, um pouco mais além, e vai orar. E a Bíblia diz que ele orando, ele se angustiou tremendamente. E na sua angústia, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Jesus não estava preocupado com a madeira, Jesus não estava preocupado com os pregos, Jesus não estava preocupado com a coroa de espinhos, Jesus não estava preocupado com as chibatadas que ele ia receber, cujo as pontas tinham pedaços de osso ou de metal. Não, o cálice que Jesus estava pronto, ele disse, se for possível que eu passe disso, eu me sacrifico, eu faço tudo o que puder, mas o cálice que Jesus dizia foi o seguinte, olha, se possível for, passa de mim a tua ira. Este momento, esse cálice que eu tenho que beber era o cálice da ira de Deus, mas era necessário que para que eu e você tivéssemos vida, era uma vida por uma vida. No caso dele sendo perfeito, era a vida dele pela vida de todos nós, em todos os tempos, em todas as épocas, até que os séculos se acabassem. Ele não pôde, ele teve que beber o cálice. Os anjos vieram e o confortaram. Depois de ele conversar algumas coisas com os discípulos, ele desce, vamos, aqueles que nos procuram estão aí. Judas vem e lhe dá um beijo. Ele diz, é com um beijo que você me trai. Judas trai ele com um beijo, com o que você traz, Jesus? Com o que você vê, com o que você ouve, com o que você reclama, com a falta de ajudar um irmão, com as tuas reclamações, com a tua falta de apoio ao teu pastor, com o que você traz, Jesus, com tantas coisas. Reclamamos de Judas e falamos, Judas era tão ruim, nós somos tão ruins que carecemos da mesma misericórdia da parte de Deus, porque nós não somos tão melhores. Talvez se fôssemos eu e você lá, deixa para lá, não vou inventar teologia aqui. Judas o trai, o beija, ele é pego. Para adiantarmos a palavra, ele sai do Getsemane, traição de Judas, é levado para a casa de Anás, sogro de Caifás. Da casa de Anás ele vai para a casa de Caifás. Da casa de Caifás ele é jogado para Pilatos. Pilatos, sabendo que ele é galileu, manda ele para Herodes. Herodes, sabendo que ele não tinha culpa nenhuma, falou assim, não vou arrumar essa coisa para minha cabeça, manda de volta para Pilatos, que é um pouco maior. Pilatos, olhando toda aquela situação, falou assim, eu não posso segurar essa bucha. Minha mulher falou o quê? Que eu te via sofrendo muito por causa desse homem. Toma cuidado no que tu vai fazer. Não vou assumir o problema, vou passar para o povo. E quando ele passou para o povo, o que vocês querem que eu faça a esse Jesus? E o povo gritava, incitado pelas pessoas que estavam lá, crucifica-o, 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 para que se cumprisse o que foi dito no Salmo de número 22, minhas mãos e os meus pés foram transpassados. Não tem jeito, era o propósito. Ele estava lá, e Ele estava lá por mim e por você. Ele ia lá por mim e por você. Ele não vislumbrava apenas as pessoas da época, Ele vislumbrava a mim e a você nessa noite, nesse culto, adorando, glorificando com liberdade em adoração, abrindo corações, levantando mãos, chorando na sua presença. Cristo tinha a visão completa de todas as coisas, e Ele via a mim e a você. O meu Jesus e o teu Jesus
vai à cruz. A Bíblia diz então que Pilatos manda açoitá-lo, ele é açoitado, envergonhado, humilhado, colocam uma coroa de espinho na sua cabeça, batem nas suas costas, ferem a Jesus, colocam na sua mão um caniço, começam a ofendê-lo, humilhando-se, dizendo: vamos lá, rei, ó rei, seja adorado. Começam a zombar dele. Jesus não se preocupa com isso, ele vislumbrava a mim e a você. Na frente de Jesus eu imagino o rosto de cada um de nós, sabendo que era necessário ele padecer por tudo isso, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Lá vem Jesus, ele é açoitado, vamos arrumar ele, preparam ele, colocam a cruz. A Bíblia diz que ele mesmo carregou a sua cruz. Quando eu estava em Jerusalém, na cidade velha, nós entramos, as ruas eram tão estreitas, e o rapaz, quando passou por nós, falou assim: nós estamos aqui na via sacra, a via onde Jesus estava passando. E eles falaram: olhem para cima. Nós olhamos, ele falou: está vendo isso aqui? Estamos vendo. Aqui é o pretório, aqui é um lugar onde ele foi condenado. Mas imaginando aquelas ruas, eu via como eram apertadas, como eram juntas. Imagina aquela multidão de pessoas humilhando, ofendendo, xingando, gritando, outros dizendo: não, ele é santo, outros dizendo: crucifica-o, mate-o, ele merece tudo isso. Jesus vai caminhando pela via sacra até chegar no lugar chamado o Gólgota. Chegando no Gólgota, a Bíblia diz então que agora ele está sendo pregado. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Escute isso. Jesus, ele vai pelo caminho da caveira, ele chega ao caminho da caveira, ele é preso a uma cruz, sem abrir a sua boca, o cordeiro. João disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está indo para a cruz. O Cordeiro está sendo preparado para o sacrifício. A Bíblia então vai nos mostrando, João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim todos aqueles que olhavam para ela eram curados dos sofrimentos, das dores das serpentes que estavam no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus, ele estava sendo erguido diante dos olhos de todas as pessoas, para que todos aqueles que um dia olhassem para ele, fossem sarados, para que todos aqueles que um dia olhassem para a cruz, fossem sarados de todos os seus males, de todos os seus pecados. É por isso que você não deve deixar de pregar a mensagem da cruz. Pregue sobre Moisés, pregue sobre Elias, pregue sobre Davi, fale de Salomão, pregue de todo mundo, mas nunca abandone a mensagem da cruz, porque a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para mim e para você, ela é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Não abandone a mensagem da cruz, não abandone a palavra da cruz, pregue a cruz onde você estiver. Ele é erguido, pregado na cruz. Lucas 23:33, quando chegaram ao lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram, entre criminosos, um à direita, outro à sua esquerda. Ele foi desamparado. A Bíblia diz que ele, em um certo momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O momento tão temido do cálice da ira de Deus é quando o peso do meu e do teu pecado estavam caindo sobre ele. É quando o peso do pecado de toda a humanidade em todas as épocas estava caindo sobre ele. Mas era necessário que ele passasse por tudo isso, para que, sendo ele a propiciação pelos nossos pecados, aquilo que era pecado não tivesse mais poder sobre mim e sobre você. Ele foi aquele que viria aplacar toda a ira de Deus e absorver todo o pecado na sua carne. Está estendido Jesus na cruz do Calvário. Ele diz: por que me desamparaste? Eu posso dizer, ele foi desamparado para que você fosse acolhido. Você foi acolhido por Deus. Você foi acolhido por Jesus.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Hoje você só é chamado filho de Deus porque você creu nele e pelo sacrifício dele. Hoje você não é qualquer pessoa, você é filho. Hoje você não anda de qualquer jeito, você anda como filho. Você pertence à família de Deus, porque a Bíblia diz que ele, sendo o único, foi o primeiro, para que todos aqueles que viessem após ele, também fossem chamados filho. Você é filho de Deus, você não é qualquer coisa. Quando o diabo olhar para você e falar, olha, você é isso, não, eu sou filho, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Eu não sou qualquer pessoa. Quando apontarem para você dizendo que você é um fracassado, você não é fracassado. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pertence a Ele. Eu não disse que você vai ser rico. Eu disse que você pertence à família dEle. A Bíblia diz que então ele é desamparado para que eu e você fôssemos acolhidos. Próximo da hora, ele, sabendo de tudo o que tinha para acontecer, ele olha para o alto e ele diz em sua linguagem, tetelestai. Ele diz, está pago. Não tem mais sacrifício de animal, não tem mais sacrifício anual, não tem mais sacrifício diário, não tem mais sacrifício disso ou daquilo. Está pago, está feito, está consumado, está acabado. Segundo o costume romano, quando você era acusado de alguma coisa, era feito um documento em seu nome, dizendo todas as tuas falhas e todos os teus erros e todas as tuas acusações. Então você era levado diante de um juiz. Quando você conseguia pagar a tua dívida, ou quando você conseguia ser inocentado, naquele documento, em sua transversal, era escrito, tetelestai. Quando um documento era apresentado sobre todas as tuas acusações, expondo todos os teus pecados e tudo que você fez em todo o teu tempo de vida, mas você era inocentado, era escrito em diagonal, tetelestai, está pago. Então aquela pessoa, ela chegava com aquele documento, ela ia na parede da sua casa e colocava lá e cravava. Quando uma pessoa chegava para ela, e olhando para ela dizia, você está errado, você fez isso, ele dizia, não, olha aqui, está pago. Você é um mentiroso, não sou mais, está pago. Você é adúltero, não sou mais, está pago. Você estava morto em seus delitos e pecados, nós estávamos perdidos em tudo isso, mas um dia, a Bíblia diz, e ele pegou a cédula, que de alguma forma nos era contrária, ele a riscou e a cravou na cruz, para que todos os dias, e todas as vezes, em todas as épocas, que alguém olhasse para a cruz, ela veria o meu pecado, ela veria o teu pecado, ela veria a minha morte, ela veria a tua morte, ela veria a minha destruição, ela veria a tua destruição, preso lá. Então aquele que um dia se fez injusto, ele diz para mim hoje, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Ele quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Quem nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, anjos, principados, potestades.
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa noite não é uma noite de tristeza, essa noite é uma noite de adoração, pois aquele que morreu é aquele que também ressuscitou, aquele que um dia veio, é um dia também aquele que voltará. E para mim e para você que estamos nele, subiremos. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida na natureza do pecado, Deus fez enviando o seu Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, Ele condenou o pecado na carne. Está feito. Para a cruz, o Cordeiro de Deus. Mas 3 dias depois, não mais o Cordeiro. João capítulo de número 5. E eu, João, chorava muito. Então um dos anciãos chegou para mim: João, não chores. Eis aí a raiz de Davi, não mais Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. A ira por um tempo é aplacada. Quando eu digo por um tempo, entenda que não estou dizendo que não foi suficiente o sacrifício, não, mas é porque a ira de Deus virá, e Ele profetizou sobre isso. Então Deus segurou tudo isso pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. Você foi presenteado por Deus. Se um dia você disser, não tenho por que glorificar hoje, ou porque está feliz, fique feliz, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se você acordar, eu estou tristinho, se alegre, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Se um dia você estiver cansado dessa vida, entenda, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou vos preparar lugar, porém, quando eu for, eu voltarei, e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês vivam comigo. Eu preparei uma morada para vocês. Esse tempo é passageiro, esses dias são passageiros, mas vai chegar um momento que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não tem carro porque eu não preciso de carro mais, eu não preciso mais de comida, meu corpo terá imponderabilidade, eu não viverei mais nessas ruas, casas, tijolos, eu viverei nas mansões celestiais, onde as portas são de pérola, os muros de jaspe, as ruas de ouro e cristal. Eu não precisarei mais do sol, que queima a minha pele durante o dia, porque lá não vai ter sol, porque o Cordeiro trará a luz daquele lugar. Eu não mais morrerei, mas eu viverei para todos sempre, ao lado de Jesus Cristo, o meu Senhor. Aí eu lhe pergunto, vale ou não vale a pena? Pregue o que for, mas Jesus é o melhor. Para encerrar, meu horário já foi, passei 2 minutos, o pastor vai me matar. 2 minutos, né? Quando eu estava na Jordânia, o pastor falou assim, conta alguma coisa. Eu falei assim, essa coisa foi a que mais me marcou. Parece tão pequena. Nós estávamos na escola onde eles trabalham com os cristãos iraquianos que saíram fugidos de outros lugares. E lá só fica cristãos, refugiados. Ficamos lá alguns dias, eu mancando outros, mas estava lá. Fiz circo lá com eles, brinquei, eles pularam em cima de mim. Eu falei, não dá,
não estou ficando velho, estou ficando crocante, daí creque, então fica devagar. Mas quando eu estava dentro da sala de aula, em que eles estavam ouvindo e cantando sobre Jesus, em árabe, e eu tentando, eu falei assim, deixa para lá. Na próxima vez, quem sabe, Jesus. E sai da diretoria, as crianças brincando, me sai uma criança. Ele sai com um chocolate na mão, e ele chega perto de mim, ele quebra um quadradinho, e ele me oferece. Aí eu sei que eles saem perseguidos, eu sei que tiveram crianças ali, que perderam a família, e eles estão ali, sabe Deus como? Eles não têm as coisas, não é assim. Para você ter uma ideia, R$5 e alguma coisa, é 1 dinar, que é a moeda deles. É mais caro do que o dólar para você comprar. É 1 libra praticamente. E aí eu não, e ele falava inglês, não, e a gente falando assim, meio que empurrando, né, porque eu estou aprendendo inglês, eu falei meio que empurrando. Aí ele, pega. Aí e eu aprendi que eu não podia rejeitar essas coisas. Ele, um cristão, um menininho, ele pega. Depois eu fiquei sabendo que ele foi lá na cozinha e foi para minha mãe e pega. O rapaz que era missionário de lá, inclusive você que acha que não pode ser missionário, tem gente mais velha, e a maior parte de missionários de 20 a 30 anos, um monte de menino lá pregando o evangelho. E a gente parado aqui, né? Deixa isso para uma outra pregação, se Jesus não voltar, né? Se o pastor deixar também. O menininho chega lá para mim, me entrega, e o rapaz que é missionário olhou para mim e falou, ele te deu um chocolate, né? Eu falei, deu. Aí ele falou assim, eles só fazem isso de quem eles gostam. Aí eu, estão gostando de mim, não gostam no Brasil. É brincadeira, vocês me amam, louvado seja Deus. Se não me amar também, não vai para o céu, azar seu. Aí eu falei assim, eles só dão para quem eles gostam e quem eles respeitam, porque sabem que vieram fazer o bem. Meu Deus! Quando eu termino esse sermão, a mensagem que eu digo para vocês é, Jesus deu tudo, aquele menino me ofereceu daquilo tudo que ele tinha, e eu pergunto a você, o que você dará ao seu Deus? Deus deu tudo, Ele me deu tudo aquilo que tinha, e o que você dará ao seu Deus? E aí eu entendi que o amor pela promessa foi restaurado. E eu pude ver isso no olhar de uma criança, dizendo para mim, o que eu tenho é seu também. O que eu possuo é seu também. Irmão, eu digo para você, eu não tenho muito, mas em tudo que eu puder ajudar algum de vocês, o que eu tenho é de vocês também. E se nós olharmos um pouco mais para isso no Evangelho, você vai entender que Jesus vai dizer assim, olha, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O Pai me deu tudo, eu dou tudo a vocês. Livro do Apocalipse, ao que vencer, deixarei que você se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E meu Pai me deixou que eu se assentasse com Ele no seu trono. De Deus para Cristo, de Cristo para mim, de nós por nós, o tempo todo, até o dia da vinda dEle. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.